A primeira nota é que nós, com este código, conseguimos, vou usar uma expressão, romper com uma tradição milenar ou secular. Secular, isso da perspectiva mais global, né? Dado que entre nós o contencioso deve ter aí 20, 25 anos, a contar de 95, 96. Pronto. Mas a verdade é que nós também herdamos uma tradição que já vinha de França, vinha de Portugal, portanto, é uma tradição francesa que foi herdada por interposição de Portugal, né? Pronto. E que era um contencioso essencialmente virado para o ato administrativo. Daí a figura, por exemplo, do chamado recurso contencioso de anulação de ato administrativo, que era uma espécie de processo principal ou processo padrão, né? E que assentava exatamente no pressuposto segundo o qual o ato administrativo era a forma principal, era o veículo principal por via do qual a administração se podia manifestar. Exatamente. Ora, todo o contencioso estava virado para o ato. E, na verdade, é que, vamos verificar, e esta introdução serve para fazer essa ponte com o que temos hoje, é que o que se verificava ali era um contencioso muito mais autoritário, em que aos particulares eram reservados alguns direitos, mas não direitos na íntegra, no fundo, olhando para a sua dignidade enquanto pessoas humanas e titulares de direitos fundamentais, e que, tendencialmente, essa era uma outra grande discussão que havia, a pessoa ou o particular ia a tribunal, pedia apenas anulação do ato, que era uma anulação sujeita a um prazo. Discutia-se, por exemplo, entre nós, não havendo unanimidade a propósito do tema, se o particular também podia, por exemplo, impugnar o ato com fundamento na nulidade. Havia vozes que diziam, não, é a anulação do ato administrativo e a figura era a anulabilidade. Justamente porque o que se dizia era que, e isto lá estamos nós mais uma vez, a tradição francesa, que o ato da administração, o ato administrativo, presume-se válido, até ao momento em que alguém disser ou provar o contrário. Exatamente. Então, priorizava-se, digo, a figura da anulação. Porque se fosse a nulidade, não, ele é inválido desde o momento em que ele foi prolatado ou foi emitido. Então, havia este grande tema. Hoje, e um outro tema em relação ao passado, fazemos já ponto com o presente, tem a ver com os poderes dos tribunais em relação, no fundo, às suas decisões. Sobretudo aquelas que impusessem, não é, algumas obrigações à administração pública. Eram poderes limitados, em que tínhamos apenas, essencial e fundamentalmente, poderes declarativos. Declaravam um direito. E há até um exemplo tem uma situação paradigmática, diríamos, em que muitas vezes nos processos de anulação de ato administrativo ligados a procedimentos disciplinares, em que tivesse havido uma demissão do funcionário público, portanto, ele foi demitido e vai impugnar judicialmente o ato por via de um recurso contencioso de anulação. Se o tribunal declarasse ilegal o despedimento, por a demissão, concretamente falando, muitas das vezes se colocava a seguinte questão, olha, está bem, qual é a consequência que se deve extrair da decisão? Ora, a consequência imediata é o retorno, por exemplo, do funcionário ao posto que tinha antes da decisão, porque a decisão é ilegal, e, ao mesmo tempo, devia receber os salários, por exemplo, que deixou de receber em virtude da demissão. O que se dizia, pelo menos em algumas decisões dos tribunais, concretamente nos tribunais superiores, era que não havia mecanismos para a administração obrigar a administração, ou melhor, os tribunais obrigar a administração, por exemplo, obrigar a administração, no caso os tribunais obrigarem a administração a pagar os salários que o funcionário deixou de receber, porque estaríamos aí a violar o princípio da separação de poderes. Portanto, era essa a discussão, havia essa discussão. Ora, hoje, no fundo, superamos esses traumas, permita uma expressão. Ainda bem. Superamos esses traumas e temos um contencioso de plena jurisdição. Temos um contencioso que, por exemplo, e no fundo, essa se calhar é das grandes inovações, é um contencioso que concretiza até a exaustão o princípio da tutela jurisdicional efetiva. E mais do que isso, um contencioso que consagra de forma expressa as implicações do princípio. Ou seja, havendo consagração legal do princípio, o que é que ele obriga? A todos nós, seja tribunal, seja advogado, mas fundamentalmente, o que é que ele obriga?
O que é que impõe aos tribunais? Portanto, este, se calhar, é o grande avanço, em que nós temos um princípio da tutela jurisdicional efetiva que, e vou usar aqui uma expressão para garantir que a comunicação passe, permite tudo. Permite tudo. Ou seja, todas as pretensões hoje podem ser discutidas em sede do contencioso, graças à forma como nós concretizamos o princípio da tutela jurisdicional efetiva. Vou só dar um exemplo muito discutido entre nós, que é clássico entre nós. Os nossos ouvintes, os nossos telespectadores saberão e conhecerão. Alguns até terão passado por isso, eventualmente. É o caso de um funcionário que está inscrito numa pós-graduação, ele entra às 8 e sai às 15, e ele, conhecendo o seu horário de trabalho, inscreveu-se para a pós-graduação às 16. Às 15 ele tem que sair e vai à pós-graduação. Ora, pode acontecer, e acontece, que temos um cenário em que, na hora em que ele está a se preparar para sair, para ir à pós-graduação, o chefe chama e atribui-lhe uma nova missão. Olha, Pedro, prepara-me só um parecer que é urgente, me foi solicitado agora, e depois disso pode dizer. Na verdade, aqui é uma questão aparentemente fácil, mas é complexa, porque o Pedro tem que falar em 2 ou 3 horas e perde, por exemplo, o primeiro dia de aulas. No segundo dia, já Pedro, olha, surgiu agora um inconveniente, aqui eu estou impedido, vai-me representar, vai a uma reunião aqui no Ministério X ou Y, e depois disso pode dizer. Portanto, Pedro vai à reunião, representar o seu superior hierárquico, e fica ali 3 horas e sai às 20. Perdeu o segundo dia. Ou seja, estamos aqui a ver um cenário que se vai repetindo e que, na verdade, o Pedro está inscrito, perdeu 2, 3 dias, vai perder uma semana. Há aqui um problema. Sim. Há um problema, seguramente. Claro, havendo e há, com certeza, outras vias para resolver o problema, portanto, vias internas, o diálogo. Caso essas vias não surtam os efeitos pretendidos pelas partes, sobretudo o efeito pretendido pelo Pedro, como é que ele pode ir a tribunal? Veja aqui, caro companheiro Guimarães, mesmo sem a legislação escrita, tal como ela está aí hoje consagrada, já era possível, com fundamento no princípio da tutela jurisdicional efetiva, que está consagrado na nossa Constituição. É o velho problema de garantirmos a aplicação direta das normas constitucionais sem necessidade de uma intermediação legislativa. Este é um problema discutido, mas esse pode ser, sim, senhor. Ele podia ir a tribunal, iria a tribunal e, usando o princípio, fundamentando a sua pretensão no princípio, podia haver seu direito protegido. Mas pronto. Ora, vai a tribunal e qual seria o pedido? Ora, o pedido podia ser, olha, eu estou inscrito numa pós-graduação, mas não me está a ser dada a possibilidade, porque todos os dias aparece um trabalho, uma reunião, estou a perder, paguei um valor, e, portanto, tenho interesse em frequentar a pós-graduação, porque me vai ajudar como profissional aqui, mas também como profissional futuro. Não é? Ora, ele pode solicitar que o tribunal reconheça o seu direito, por via de uma ação de reconhecimento de um direito, concretamente, o direito fundamental ou um direito à formação. O tribunal já pode, com base no princípio da tutela jurisdicional efetiva, já era assim, mas hoje há maior segurança, porquanto existem normas que nos indicam, nos levam para este caminho. E pronto, vai, o tribunal pede que o tribunal reconheça o seu direito fundamental à formação, portanto, por via do princípio da tutela jurisdicional e efetiva. E daí pode resultar outras consequências, por exemplo, a questão da execução das decisões dos tribunais, a questão das medidas cautelares, por exemplo, dos processos cautelares, processos urgentes, por exemplo. E aqui, olhando justamente para uma interpretação basilar, não é, primitiva, sem desprimor, sem qualquer sentido pejorativo aqui, vamos para o caminho segundo o qual deve haver correspondência. Para cada direito, uma ação. Para cada pretensão, um instrumento jurídico à disposição do particular. Portanto, tenho uma pretensão, há um direito violado, quero ir a tribunal, porque acho que já não há alternativas, não é? Então eu vou a tribunal, e o que é que eu vou pedir? Portanto, apresento um pedido e haverá seguramente uma correspondência. Terá de haver uma correspondência entre o meu pedido e a minha pretensão e um mecanismo judicial à disposição do cidadão. Portanto, este, como disse, é o maior ganho. Há outros, por exemplo, acho que falaremos dele, temos hoje isto como resultado de um problema que se vive ao nível do Código do Procedimento Administrativo, que se vivia, mas que, pelo menos hoje, teoricamente, temos uma solução,
que tem a ver com a questão do ato do silêncio, não é? O velho problema do ato tácito. O que se dizia muitas vezes, e isto olhando para a antiga legislação, concretamente o Decreto-Lei 16/95, era que, regra geral, portanto, olhando para o antigo regime, havendo silêncio, não havendo decisão da administração dentro de um prazo, o entendimento genérico era que o meu pedido foi indeferido. E devo usar os mecanismos à minha disposição para garantir os meus direitos. Pronto. E na verdade era assim. Hoje o cenário é diferente. E é diferente porque já não é a regra do indeferimento. Há aqui critérios combinados e estamos mais virados para aceitar a regra do deferimento como, no fundo, consequência do silêncio da administração, particularmente nas situações em que há um pedido que carece de autorização e não há autorização dentro do prazo. Portanto, eu vou interpretar esta falta de autorização expressa como uma aceitação e um indeferimento. Ora, há uma ponte que se deve fazer destas matérias ao contencioso, que é justamente a de hoje termos, ao nível do contencioso, uma ação de condenação da administração à prática de ato devido. Ou seja, há um silêncio da administração. Estão reunidos os pressupostos para a emissão de uma decisão. E mesmo assim não há qualquer tipo de manifestação ou pronunciamento, por parte da administração. Ora, nestes casos, e aliás aqui um tema é que nestes casos o particular pode ir a tribunal, havendo elementos para o efeito, e fazer com que o tribunal condene a administração à prática do ato devido. Por quê? Porque justamente se verificou uma omissão. É o caso, por exemplo, do funcionário que tem direito à pensão, mas não há um ato jurídico que lhe vai consolidar. Na verdade, ele tem direito, porque reunir os pressupostos, faltando para a sua consolidação um ato formal da entidade competente. Não há. Há um prazo, não há dentro. Vai a tribunal e o tribunal poderá condenar a administração à prática do ato devido, que no caso concreto é a emissão de um ato que formalize o estatuto do cidadão como sendo pensionista, por exemplo. Então, e o tema é exatamente este. Não é? Há problemas aqui de separação de poderes, não há. Não, como é que hoje permitimos que a administração imponha determinadas condutas, ou melhor, permitimos que os tribunais imponham determinadas condutas da administração. Portanto, mas pronto, está aí. E, portanto, há aí outras coisas. E afeta a separação de poderes? Não necessariamente, porque há aqui 2 ou 3 elementos, companheiro. O primeiro é que o nosso raciocínio deve ser aquele que coloca os tribunais, na verdade, os tribunais como último garante do Estado Democrático de Direito. Eu digo sempre, em várias conversas e discussões, o tribunal deve garantir o direito quando tudo falhar. E a questão que se coloca aqui é, está bem, e se o tribunal não conseguir, se nem o tribunal conseguir garantir isso, é um problema. Sério? Ora, é sério. Ora, então o tribunal tem, e por fundamento da própria Constituição, não é? Que é um órgão de soberania virado para realizar a justiça, tem legitimidade constitucional. Aliás, se diz que o tribunal administra a justiça em nome do povo, né? Era um chavão, permita uma expressão, que nós fomos ouvindo desde miúdos, né? Em nome do povo, condena. Então, se eu estou a atuar em nome do povo, é muito mais do que legítimo que eu tome as decisões necessárias para que a justiça se efetive. E mais, há um outro argumento que se pode usar, tem a ver com o sentido mais moderno, não é? A interpretação que se dá do princípio da separação de poderes. Pronto, nós ouvimos desde Montesquieu um outro chavão, não é? O poder judicial, o poder legislativo, o poder administrativo. Na verdade, há aqui um entendimento muito mais recente que nos vem dizer que, na verdade, é sempre possível haver intromissões de uns poderes nos outros, desde que não afete o seu núcleo essencial. Eu ao ordenar a administração a adotar uma conduta, eu faço por obrigação ou por força da Constituição, primeiro. E segundo, eu não obrigo, ou melhor, eu não intervenho
eu não interfiro aquilo que é o núcleo essencial da função administrativa. Não faço isso. Aliás, há até uma indicação nesse sentido, em relação à ação de condenação à prática do ato devido, o ato devido, em que descreve ali um cenário que nos elucida em relação a isso. Diz assim, olha, está bem, que a administração vai, sim senhor, ou melhor, o tribunal vai impor, olha, pratica aquele ato. Entretanto, o que se diz ali é que não pode, no fundo, afetar essa imposição, não pode pôr em causa o exercício da função administrativa. Primeira nota. O segundo aspecto é que, e se diz aí também, é que quando, no fundo, forem colocadas várias alternativas, a administração não vai, o tribunal não impõe. Deixa que a administração escolha a alternativa e concretize o ato da melhor forma, olhando para as várias alternativas. E aqui, ela não vai impor o ato, mas vai apenas estabelecer algumas diretrizes. Sendo que caberá à administração, olhando para o cenário, ir à busca daquela que achar mais conveniente, justamente porque ali ela terá o poder discricionário. Portanto, este é um outro tema, mas pronto, terá o poder discricionário de concretizar da melhor forma a decisão judicial.